todo mundo animadíssimo para começar um curso com foco em entender um pouco a FGV. Então, a FGV, ela não tirou nada. Reestruturação de frases, tempos e modos verbais, todas as classes gramaticais, emprego de pronome, análise sintática do período simples, do período composto, tipos de que, tipos de si, tem tudo lá. Pode cair uma questão de figura de linguagem, ou seja, o seu programa é tudo. Pôs isso na cabeça, pronto, agora vamos recuperar a dignidade e estudar. Flávia, o que a FGV prioriza? Tá, eu vou te explicar o que ela prioriza, mas antes vamos fazer uma ressalva. A despeito de a banca priorizar conteúdos de interpretação de texto, e isso é uma verdade, tá? Então, a despeito de ela priorizar, a gente também não pode pular a parte de gramática. Quase todas as provas da FGV apresentam pelo menos uma questão, por exemplo, de vocabulário, que é uma questão até relativamente simples. Emprego de parônimos e o quê? Homônimos. Nesta prova que a gente vai ver, que é uma prova super recente, ela é uma prova de domingo passado, então nós ainda estamos, inclusive, com um gabarito preliminar. Nós temos várias coisas. Nós temos uma questão de emprego de onde, nós temos, que é uma questão gramatical, nós temos uma questão de vozes verbais, indeterminação do sujeito, uma questão de si com valor de primeira pessoa do plural, questões de vocabulário e várias questões de interpretação de texto. Então, é claro que, em se tratando de FGV, eu preciso, não é nem que eu queira, eu preciso pegar pesado na interpretação de texto e trabalhar muito conteúdo textual. Só que, gente, conteúdo textual não adianta só a teoria. Eu preciso aplicar esse conteúdo na visão da FGV. Então, o único jeito que eu tenho de fazer isso é corrigindo com vocês, desde o início do nosso curso, provas completas e muitas provas completas. Então, dentro do possível, eu vou fazer o máximo de prova que a gente puder da FGV e ainda vou colocar algumas antigas que eu tenho, né? A gente vai começar sempre pelas mais recentes, igual tô pegando a de domingo passado. Então, assim, é uma interpretação de texto muito específica, só que você vai pegar o jeito, e é na prática que a gente vai pegar o jeito. E aí eu vou sempre detalhando as questões, explicando direitinho, pode ter certeza de que vai dar para assimilar o jeitão da FGV e fazer bonito na sua prova, tá? Pode ficar tranquilo. Então, é uma questão de estudar muito. Flávia, então, isso significa que, embora para quem vai fazer o curso de teoria mais correção de provas, embora você tenha que abordar todos os conteúdos previstos no edital, muitos não serão cobrados? Isso. Eu tenho que abordar, gente, porque uma questão que cair, por exemplo, de classificação de oração, se eu não tiver dado, você vai querer ver a morte, né, e me matar. Então, eu tenho que ter dado. Agora, a chance é pequena, realmente, de uma questão, por exemplo, de classificação de oração. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Muito pequena. Mas a gente vai ter que trabalhar com esses conteúdos. Sabe o que eu penso? Eu sempre falo com o aluno o seguinte: a prova é o melhor balizador. A gente vai corrigir inúmeras provas. E eu tenho que dar a teoria com base no que está previsto no seu edital. Se ele está falando lá que tem que dar vozes verbais, eu vou ter que dar. É lógico que eu vou te explicar como é que a banca cobra. Só que tem conteúdos ali dentro do seu edital que a banca nem costuma cobrar. Mas tá lá, eu preciso dar. Porque se por acaso ela mudar de ideia, e a gente tem bancas que mudam de perfil, mudam de ideia, você não passa vergonha. E outra coisa, eu vou fazer várias provas da FGV, mas em 2021 eu já fiz várias, então eu posso garantir a você. Existem provas mais conteudistas e provas menos conteudistas. Então, por exemplo, assim, a prova da PM Piauí, ela foi uma prova super atípica, entre aspas, porque eu não concordo com esse negócio de típica e atípica. Eu acho que a prova é o que está no edital. Se estava lá, podia cair, mesmo a banca não tendo o hábito de cobrar. Ela foi uma prova que cobrou muita gramática, e gramática tradicional, tinha questão de regência, de concordância, de crase, e essa prova também a gente vai colocar no nosso curso, vai corrigir comigo, e você mesmo vai perceber que foi uma prova fora, assim, do padrão. E a prova da Polícia Civil Rio? Não, ela estava no padrão da FGV, mais interpretação de texto, menos gramática, tá? Então, eu vou começar te mostrando assim, o que a FGV prioriza? Texto, ponto. Bom, pequenos textos. Mas existem provas com textos grandes? Sim. Existem provas com mais abordagem gramatical do que outras? Sim. Né? Então, ela trabalha muito questão vocabular. Vocês vão ver que a primeira aula que a gente vai ter de teoria vai ser uma aula de ortografia
não desprezem essa aula. A FGV adora, por exemplo, assim, mais e maiores, em vez de, ao invés de, onde e aonde. Ela gosta dessas coisas, então a gente também tem que gostar. Palavras tipo mandado, mandato, né? Deferir, diferir, ela gosta. Então sempre você vai encontrar pelo menos uma questão assim na prova. E aí a gente vê um pouquinho para mais porque é o razoável, né? Então, dentro da abordagem da FGV, nós vamos priorizar por meio de questões aquilo que a banca cobra. Por exemplo, paralelismo sintático, despenca na sua prova. Eu vou estar sempre explicando o que é paralelismo, quando eu estiver corrigindo questão, a gente vai ter uma aula separada só disso também, mas é bem na questão que você vai pegar o jeito, porque uma aula teórica não vai resolver só o seu problema, mas vai ter, tá? Não precisa preocupar não que a gente vai ter essa aula. Tudo que está previsto no seu edital vai ser visto. O problema é, nem tudo que vai ser visto vai cair. A verdade é essa. Mas você aproveita para outro concurso. Às vezes você está estudando TJ Minas. TJ Minas já tem uma abordagem mais gramatical. Então, a prova da IBFC já é uma prova mais tradicional. Você vai encontrar questões de conjugação verbal, de vozes, emprego de pronome, classificação de oração, análise sintática do período simples. Então, já é um outro tipo de prova. Mas a gente tem que lidar com as duas realidades. O que vai mudar, basicamente, não é nem o programa, porque o programa da FGV é tradicional, o programa. Agora, a prova não é não. Entendeu? A prova tá lá perguntando sobre grau do adjetivo. Ninguém quer cobrar grau, a FGV quer. Ninguém quer cobrar se o adjetivo, por exemplo, é um adjetivo de relação e ela quer. Então, ela quer usar uma nomenclatura que é própria dela. Mas a gente vai trabalhar isso em sala e isso vai tirar de letra. Então, é só mais específico e a gente não vai sofrer por conta disso. Eu costumo dizer assim, gente, não briga com a banca, não. É melhor você gostar da banca, né? Então, vamos começar a dormir com a FGV. FGV, eu amo você. Se a gente ficar amiguinho da banca, a gente compreende melhor os seus sentimentos e aí a gente acerta mais na prova. Você tem que entender os sentimentos da banca. É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos começar. Eu vou corrigir essa prova, mas antes de eu corrigir a prova, deixa eu pegar uma folhinha em branco aqui. Eu quero só falar do perfil da FGV com vocês. Então, ó, FGV, não brigue com a banca, tá? Prova mais textual. Quase 70% da prova, tá? Tá, e desse texto, Flávia, o que ela vai cobrar, tá? Coerência versus incoerência. Se o enunciado é coerente ou é incoerente. E aí, de tanto fazer prova, você vai gravar. Por exemplo, ela adora um graças a. Graças à dor de cabeça foi hospitalizado. Claro que é incoerente, porque graças é para algo positivo. Então, dor de cabeça foi hospitalizado é uma coisa negativa. Então, é devido à dor de cabeça, por causa da dor de cabeça foi hospitalizado, tá vendo? Então esse graças não se ajusta porque a situação é negativa e o graças é positivo. Só que ela cobra tanto esse graças que o menino decora. Você vai ver comigo isso. Você é bom de memória? Você vai perceber as palavras que ela gosta e você vai acertar na prova, porque é nítido, tá? Então não tem nada muito horroroso aqui não. Dentro dessa ideia mais textual, ela cobra aqui tipologia textual. Ela adora cobrar estratégia argumentativa. Na prova que a gente vai fazer hoje, tem uma questão de estratégia argumentativa. Exemplo, argumento de autoridade, comparação. Então, aqui, ó. A pessoa pode usar um exemplo, um argumento de autoridade. Pode usar comparação. Esses daqui são os que ela mais utiliza, tá? Exemplo, argumento de autoridade, comparação, mas podem aparecer outros. Ó, uma coisa que ela ama, diferenciar fato de opinião. A ideia de informação, porque o fato, né, é narrativo. Informação versus opinião também.
Então, o que é aqui? Informação. Ela trabalha raciocínio dedutivo e indutivo. Então, uma das poucas bancas que trabalha dedução versus indução. Não precisa ficar desesperado, porque na hora que você pega essa manha aqui, gente, é até mais fácil que outras bancas. Hoje eu estava fazendo essa prova do Rio, eu fiz tanta prova da FGV ano passado, mas tanta prova, por causa da Polícia Civil do Rio de Janeiro mesmo, tá? Que aí o que acontece? Você vai ganhando uma dinâmica que é diferente. Você fala assim, gente, a linguagem da banca para mim já ficou uma linguagem super acessível. Aí eu tava fazendo a prova e todo mundo falando que a prova tava muito difícil. Eu falei, gente, a prova tá fácil. Mas não é que ela tá fácil. É porque eu fiz tantas provas da FGV que a gente associa a linguagem, reconhece as palavras, entende a dinâmica de coerência versus incoerência, contradição. Isso tudo que a banca já costuma cobrar mesmo. Você vai reconhecendo mais facilmente os conteúdos. Então, ela trabalha também essa questão da negação, contradição. Nessa base de texto, você vai perceber que ela trabalha também muito reescrita de frase. É porque a reescrita de frase na FGV, menos gramática e mais conteúdo textual, porque vai ter a ver com a manutenção de sentido. Flávia, só isso? Não. Pode cair uma questão de figura de linguagem, podem cair outros elementos. Aqui eu estou falando aquilo que é mais comum dentro da perspectiva textual da FGV, tá? Bom, ainda, então aqui a gente está pensando assim, isso aqui é 70% do que a gente precisa. Aí, vou pegar uma FGV mais gramatical. Beleza. Conteúdos gramaticais. Quais são os mais cobrados? Emprego de palavras está no top 10. Parônimos, homônimos, tá? Eu diria que é o que mais aparece mesmo, tá? Bom, dentro desse emprego de palavras, algumas chamam atenção. Onde versus aonde. Que mais? Em vez de, ao invés de, senão e senão. Tem algumas que a gente sabe. Esses tipo, graças a, porque vai fazer a ideia de incoerência, o enunciado vai ser considerado que errado. Então, a gente já tem algumas palavras que a gente sabe que a FGV gosta mais, beleza? Então, a gente vai aprendendo mais sobre essas palavras. O que mais que eu tenho nos conteúdos gramaticais? Pontuação. Geralmente são questões de justificativa para o sinal. Ela gosta mais de 2 pontos, aspas, né? Paralelismo sintático, você vai ver muitas questões disso aqui, ó. Isso aqui é um pouquinho chato, mas com domínio. Isso aqui envolve tudo de gramática nas estruturas. Voz está aqui dentro, equivalência de orações. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque isso aqui realmente é importante. Conectores. Grau das palavras, mais especificamente adjetivo, flexão de grau. Aqui, as outras bancas não olham isso aqui, não. Mas a FGV gosta de flexão de grau. Cada banca, gente, gosta de uma coisa. Eu tenho que dar tudo de todas as classes gramaticais. Beleza. Aí vai lá a VUNESP, no TJ São Paulo, ela cobrou substantivo sobrecomum. Ela não tinha o hábito de cobrar, mas caiu. Outro dia eu corrigi uma prova da FGV que estava perguntando sobre o coletivo de por, que eu olhava e falava assim, gente, está caindo para os meninos. Não, é vara, tá? Mas assim, numa boa. É muito chato você ter uma questão desse tipo numa prova, mas aparece, tá? Foi na prova da Polícia Civil Rio, só que na outra prova. Então, ou seja, uma prova de 2022.
Agora, eu posso escrever aqui que ela prioriza coletivo? Não, porque não é verdade, mas já caiu. Então, cada prova é de um jeito e a gente tem que ver tudo, é por isso mesmo. Então, flexão de grau, realmente, ela prioriza do adjetivo, do substantivo e do advérbio, tá? Então, flexão de grau é uma matéria que entra aqui no top 10. Preposição. Beleza? Carga semântica de preposição. Quer ver uma matéria de gramática que ela adora? Complemento nominal. Você vai ver que isso aqui vai aparecer muito. Versus adjunto adnominal. A menina falou assim, então vou estudar só essas matérias. Não, meu filho, porque infelizmente existem algumas matérias secundárias que vão aparecer na sua prova. Quer ver? Vozes verbais, por exemplo, na prova que a gente vai fazer agora apareceu. Uso de gerúndio. Ah, para que serve o gerúndio? Qual que é a carga semântica do gerúndio? Concordância, aparecem questões específicas de concordância, e aí a gente tem que saber fazer regência, crase, isso que tá aqui já cai bem menos, na verdade, tá? E outras matérias, mas qualquer coisa do edital. Como a sua prova é grande, você tem chance de ver muitas cobranças gramaticais, mesmo sendo só 30% da prova. Então, isso aqui é cerca de 30%. A FGV pode mudar de perfil e fazer uma prova 100% gramatical? Pode. É provável? Não. Mas assim, poder pode. Gente, eu sempre falo com a aluna, a gente trabalha, obviamente, com base em provas anteriores. Mas, igual eu já falei com vocês, eu já vi uma prova da FGV que estava um pouco atípica, com muito mais gramática do que o normal. Nós não vamos trabalhar poucas provas. Então, nós vamos ter a oportunidade de ver a FGV com suas várias facetas, né? Do jeito que ela aparecer, a gente vai estar vendo. E o mais importante é, desde o início, você fazer provas completas, que é a proposta do nosso curso. Para quem está fazendo só o curso de exercício, você vai observar que eu reviso a partir das provas, tá? Para quem está fazendo o curso de teoria mais correção de provas, eu vou dar sempre alguns assuntos, por exemplo, vou dar a ortografia, que você já sabe que é um conteúdo que cai, porque a gente já na primeira prova você já vai ver um tanto de matéria, você vai saber como é que a FGV cobra. Aí, quando a gente der aula da ortografia, eu vou enfatizar, olha, isso aqui ela cobra mais, isso aqui cobra menos. Só que em algumas matérias eu vou passar e vou falar assim, olha, a FGV quase não tem questão dessa matéria aqui, mas eu vou dar a matéria assim mesmo. Ah, eu vou preferir pular, Flávia. Aí é você com você. Eu não pularia nada, porque até eu acredito que você esteja estudando para outros tribunais. E como você provavelmente está estudando para outros tribunais, eu tenho certeza de que esses conteúdos podem ser úteis quando dá a realização de outra prova com um outro perfil, porque a FGV realmente é mais texto, só que vamos lembrar, 30% das questões de gramática você tem que acertar. Até porque são as mais lógicas, são as que você vai ter mais segurança. Então vamos pensar, se o texto é tão abstrato que te coloca em risco, essas você não pode errar. As de gramática. Você não pode errar uma questão de transposição do discurso direto para o indireto, é teoria, né? Em uma questão de cujo, é teoria. Então, essas você não pode errar, beleza? Então, já conversamos aqui um pouquinho sobre o que você vai encontrar na FGV e agora, sabe o que nos resta? Vamos corrigir prova da FGV. Lembrando que essa prova, gabarito preliminar. Se houver alguma alteração no gabarito, eu comunico a vocês. Ó, olhei lá, essa prova teve esse gabarito alterado. Apesar que eu acho que não haverá alteração desse gabarito aqui, tá? Sendo honesta, achei a prova razoável. Padrão FGV. Não precisa você ficar triste se você errar muita coisa não, porque é padrão FGV só. Então, quando você fala assim, padrão FGV, quer dizer, ela pode, obviamente, trazer algumas opções aí pra gente. E essas opções são igualmente interessantes, né? Pronto. Então, bora pra nossa provinha. Então, olha o que eu tenho lá. Um homem acusado de tentativa de feminicídio foi preso
Neste sábado, 13/11, por policiais civis do 48º DP Soropédica, o acusado já possuía 2 registros de agressão contra a vítima. De acordo com os agentes, no dia 6 de novembro, ele voltou a agredir a companheira e tentou matá-la. O criminoso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Então, o criminoso foi encaminhado para o sistema prisional. Fato. Isso foi a medida tomada. Onde ficará à disposição da justiça? Ainda, vou ler aqui, ó, ainda não foi julgado. Todo mundo consegue perceber? Ó, onde ficará à disposição da justiça? Então, ele ainda não foi julgado. É isso aqui que eu tenho para trabalhar nesse texto, beleza? Bom, então, neste caso aqui, eu vou ter que observar basicamente, né, o que eu tenho para trabalhar. Aí passo para a questão. Considerando a estrutura geral do texto, então uma questão de texto, o último período tem a função de... Então, olha lá, o último período é esse, já sinalizou. A FGV tem o hábito de definir partes específicas para análise, isso também é muito importante. Então, o último período tem a função de exemplificar moralmente o resultado da má conduta. Não tem nada de moralmente, é objetivamente, né? O cara foi, né, punido. Indicar a consequência provisória da tentativa do homicídio. Ó, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Eu tenho uma consequência, o que houve, e provisória porque ele está à disposição da justiça, ele pode não ficar ali. Esta é ótima. Mostrar a pena aplicada ao criminoso reincidente. Não fala a pena. Ele sequer foi julgado ainda, né? Destacar um procedimento legal em casos semelhantes. Não fala de outros casos. Então, aqui, ó, não aborda outros casos. E aí, gente, muitas vezes, por eliminação, você chega à resposta também. Apontar a causa de o criminoso ter sido detido. Aí o menino fala assim, não, mas a causa não está aqui, não. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. A causa, ela até aparece no texto, mas a causa, ó, foi acusado de tentativa de o quê? Feminicídio. A causa não está na parte indicada na alternativa, aparece no início do texto. Então, isso aqui tudo bem, aparece no início do texto. Não está na parte indicada, né? E eu vou sempre explicando assim, ó, porque eu acho que aqui a gente tem que ter paciência. Aí, Flávia, achei muito lento. Então, não está na parte indicada. Deixa eu falar, antes eu ir devagar e quem tem mais dificuldade de conseguir entender do que ir muito rápido e ninguém entender nada, porque você tem a opção de me acelerar aí. Você pode colocar 1,5, 2,0, então você tem como me acelerar um pouco. E às vezes quem tem um pouco mais de dificuldade vai precisar dessas explicações mais detalhadas. E vale a pena detalhar, tá, gente? Porque é necessário. Então, ó, moralmente, não era uma conduta moral. Aqui a gente tinha uma conduta objetiva, né? Ação objetiva da polícia. É o que ela tinha que fazer, né? Então, não é exemplificar moralmente, é uma ação objetiva, é o que, né, foi determinado. Então, indicar a consequência provisória da tentativa do homicídio. Então, o criminoso foi encaminhado para o sistema penal, onde ficará à disposição da justiça. É provisória porque ele ainda não foi julgado e é uma consequência porque foi a medida tomada, beleza? Então, a resposta, letra B, de bom continuar estudando para a FGV. Um homem acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso neste sábado, 13/11, por policiais civis da 110ª DP, Teresópolis, e militares.
Contra ele foi cumprido um mandado de prisão. O criminoso foi capturado após informações de inteligência. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. No texto 2, a ocorrência de 3 vocábulos, essa é uma questão de gramática, ó. A ocorrência de 3 vocábulos que poderiam ser confundidos em seus parônimos: tráfico e tráfego, cumprido, cumprido, mandado e mandato. Então, tráfico de drogas, de pessoas, né? Crime. Então, aqui é um crime. Tráfego relacionado a trânsito. Beleza? Cumprido, de cumprir. Cumprido, de medida. Mandado, ordem. Mandato, período de tempo. A frase abaixo em que o vocábulo destacado está bem empregado. Então, eu quero a certa. E é uma questão gramatical. Isso aqui você não pode errar. O juiz decidiu absolver todo o grupo. Ele decidiu absolver. Beleza? Absorver no sentido de o quê? Toalha, papel toalha. Vou colocar assim, ó. Livrar, deixar de punir. Põe embaixo. E afins. Absorvente, né? Papel higiênico, do jeito que você quiser. Aprender de aprendizado, né? Ter conhecimento. Apreender de prender. Então, o grupo de policiais apreendeu uma grande quantidade de drogas no galpão da empresa. Apreendeu. Beleza? Então, apreendeu. Prender. Guardar. Delatar. Falar de, denunciar. Dilatar, ampliar, né? Dilatação, por exemplo. O delegado resolveu delatar o prazo de investigação a fim de ajudar o trabalho dos agentes. Ele resolveu dilatar, ampliar. Beleza? Despensa e dispensa. Aqui armário e aqui liberação. A administração do presídio guardava numa espécie de o quê? Despensa todas as frutas, beleza? Fruir no sentido de gozar, desfrutar de usufruir. E fluir no sentido de deixar rolar, ocorrer, acontecer. Após o concerto, a água fluía da torneira, né? Saía da torneira, sair, passar. Fluía da torneira com toda a facilidade. Isso aqui, beleza? A energia flui, né? Então, posso trabalhar fluir no sentido de o quê? Sair, passar por. Então, é uma questão de parônimos, né? Muito mais
específica com um conteúdo muito mais gramatical. E toda vez que aparecer um conteúdo gramatical, assim, a gente vai avisando também. Então, vou deixando sempre uns quadrinhos e a gente vai trabalhando as melhores palavras. Então, aqui, ó, já vou pegar algumas que eu sei que fazem sentido para a gente trabalhar. Que a gente já sabe o que faz muito sentido. Então, ó, sessão no sentido de reunião, período de tempo, né? Sessão no sentido de ceder, doar. Sessão de subdivisão. Departamento. Acerca de, no sentido de sobre, a respeito de. Acerca de aproximado, valor aproximado, né? Minha casa fica a cerca de 2 quilômetros daqui. E acerca com H é tempo aproximado. Estamos juntos há cerca de 2 anos. Aproximadamente 2 anos, né? Senão, separado, no sentido de caso não, é um condicional. E senão junto com valor de exceto, do contrário. Então, isso aqui. Infringir, no sentido de transgredir. Infligir, no sentido de punir, aplicar pena. Incipiente, iniciante. Incipiente com S, ignorante, que não sabe. Então, na hora que a gente vai estudando ortografia, você vai conseguir entender que isso aqui é necessário para a FGV, né? Afim junto, afinidade. Afim separado, finalidade, tem um valor de para, né? Conserto com S, no sentido de fazer reparos. Concerto com C tem 2 sentidos, né? Relativo à música, que é o concerto do meu filho Vitor, que é pianista. Então, relativo à música. E concerto no sentido de conciliação, que é um concerto jurídico. Tipo, o juiz pediu um concerto entre as partes. Pediu um concerto no sentido de pedir uma conciliação entre as partes, tá vendo? Então, o juiz requereu um concerto entre as partes, uma conciliação. Então, a gente já sabe que isso aqui cai na FGV, né? Inegavelmente, é um conteúdo a ser trabalhado. E aqui a gente já tinha outras palavras que você pode juntar aqui. Dilatar, delatar, fluir, fruir, né? Ela já te deu algumas outras aqui no enunciado, ó. 5 alternativas, mais 3 palavras aqui, só aqui você tem 8. Aí a gente tentou expandir isso aqui com mais essas para você ir se sentindo mais seguro, tá? Questão 2. O texto 2 é do tipo informativo, então ele não pediu, obviamente, a tipologia, porque ele já te informou. E é marcado pela mais rigorosa objetividade. A marca de objetividade presente no texto, que está corretamente exemplificada, é... Bom, objetividade quer dizer o seguinte, falar o máximo possível com o mínimo de palavras. Então, ele está perguntando onde é que essa marca está adequadamente explicada. Vamos lá ver as explicações. Emprego da voz passiva sem complemento do agente. Ó, o criminoso, tá vendo que você tinha que saber o que era voz passiva, ó. Ó o menino sabendo. Ser ou estar, mais particípio... Vai formar a voz passiva o quê? Analítica. Que é o que a gente tem aqui. Se você não soubesse, não faz a questão, né? Opa! Então, ser ou estar, mais particípio, vai formar a voz passiva analítica. Sem complemento do agente. O que é o agente? Por, pelo,
de, né? São as preposições que introduzem o agente da passiva, mais o termo agente. O criminoso, sujeito paciente, foi capturado, locução de passiva. Após as informações da inteligência. Quando? Isso aqui é quando, né? Então, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Olha, então, realmente, eu tenho o emprego de voz passiva sem o agente. O agente é um termo facultativo, eu também precisaria saber isso. O agente da passiva é um termo facultativo. Então, o agente da passiva é um termo facultativo, beleza? Então, nesse caso aí, o emprego da voz passiva sem o complemento do agente, isso aqui já está certo. Mas eu vou ver o erro das demais alternativas, porque na hora que ela falou assim, nominalização, eu teria que ter nome, eu não posso ter verbo. Então, vamos lá entender aqui, ó. Nominalização, beleza? Com a omissão do autor da ação verbal. Um homem acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso. Aqui eu tenho uma locução de passivo. Então, não tem nominalização. Eu tenho sujeito paciente, uma frase verbal. Eu tenho locução de passiva mais omissão do agente. Então, quando eu falo nominalização, com a omissão do autor da ação, nominalização teria que ser uma frase o quê? Nominal. E a nossa frase é verbal. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma frase verbal, apresenta verbo, não é uma nominalização. Depois, localização precisa da ocorrência. Um homem acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas foi preso neste sábado, que é quando? Tá? Por policiais da 110ª DP. Tá falando onde ele foi preso? Não. Então, não há localização, há data, porque localização é uma coisa e data é outra. Então, não há a localização. Não fala em que rua, em que bairro. É porque era para você olhar no exemplo, né? Estrutura pronominal de sentido que ativo, ó, contra ele, que é uma estrutura pronominal, foi cumprido um mandato de prisão. O mandato de prisão foi cumprido, locução de passiva. Então, mandato de prisão, sujeito paciente, foi cumprido contra ele. Então, eu tenho uma estrutura que envolve um pronome, mas ela não tem sentido ativo, ela tem sentido o quê? Passivo. E aqui não é uma passiva pronominal, é uma passiva analítica. Só de você ver o sentido ativo já não dava, né? O sentido da frase é de passividade e foi cumprida uma voz passiva analítica. O que seria uma estrutura pronominal passiva? Cumpriu-se, aqui, ó, contra ele um mandado de prisão. Aqui, ó. Aí eu teria uma estrutura pronominal, né, que é uma voz passiva pronominal, só que passiva também, porque a frase está na passiva. Então, estrutura pronominal passiva. Então, vamos pensar. A FGV cobra gramática? Cobra. O aluno tem que saber muita coisa de gramática? Tem. Só que, às vezes, as questões também têm um viés interpretativo, que é o que você está fazendo aqui. Você está tendo que interpretar o que ela pede em termos de gramática, né? Ó, indeterminação do sujeito da ação, tá? Indeterminação do sujeito, não. Você tem indeterminação do agente. O sujeito tá na frase, tá? Indeterminação do agente é uma coisa, indeterminação do sujeito é outra. Ó, ele, sujeito
paciente, está aqui na frase bonitinho, foi encaminhado, locução de passiva, para o sistema prisional, onde ele, sujeito, ficará à disposição da o quê? Justiça. Então, eu não tenho indeterminação do sujeito, eu tenho indeterminação do agente da passiva. Ele foi encaminhado por quem? Aí não fala. Então, realmente eu tenho omissão do agente da passiva. Ah, ele foi encaminhado pelos policiais, só que era desnecessário, essa informação está implícita. E é isso que faz o discurso ser objetivo. A informação de que ele foi encaminhado pelos policiais, ela é implícita, né, gente? Olha aqui. O rapaz foi preso. Quem pode prender? A polícia. Então, ele foi conduzido à delegacia pela polícia. Né? Ele foi preso pela polícia. Essa informação ela é desnecessária. Por isso que, seguindo uma rigorosa objetividade, a expressão do agente da passiva não precisa constar do enunciado, beleza? Então, aqui, analisando todas as alternativas, emprego da voz passiva sem complemento de agente, porque ele era desnecessário mesmo. Aqui, a gente tem o sujeito saltitante, então, não é indeterminação do sujeito, é a omissão do agente da passiva. O sujeito não. Sujeito, tá vendo? Então, eliminou todas, marcou a letra A de amor e foi para a questão número 3, pensando assim, eu vou dar conta. E é isso, pensamento positivo e mais do que isso, estudo ativo, né, gente? Em muitos textos informativos, o autor insere alguns elementos subjetivos. A frase abaixo que exemplifica tal situação. Então, isso aqui, é a diferença entre objetividade e subjetividade. Eu deixei nossas telas de ponto de revisão aqui para render bem. Bom, a objetividade, ela vai estar em duas searas, fato ou informação. As duas coisas, tá? E a subjetividade, ela vai estar na opinião, na marca de opinião do locutor, tá? Aqui, em 1808, a família real chegou ao Brasil. O rapaz formulou uma teoria linguística. Beleza. 15% das pessoas assinaram o documento. Fato. Agora, vou trabalhar subjetividade. Em vez de falar que o rapaz formulou uma teoria linguística, eu falo assim, o rapaz se superou ao formular uma teoria linguística. Aqui, infelizmente, a família real chegou ao Brasil. Ô, Flávio, você acha isso mesmo? Não acho nada, só exemplo. Em 1808, mas eu recomendo Laurentino Gomes, 1808, é um livro ótimo. Apenas 15% das pessoas, então eu estou achando que é pouco, outra pessoa pode falar que é muito, depende, né? Assinaram o documento. Qual que era a minha expectativa, né? Aqui a gente está trabalhando com expectativa. Então, no caso aqui, palavras modalizadoras, aqui, na subjetividade, eu uso recursos de modalização. Então, são usados recursos de modalização para compor o enunciado. Você vai ver isso tanto na FGV, gente, que você vai pegar.
Eu falo que a FGV é um trabalho de fazer muitas provas. Aluno que faz muitas provas vai chegar na prova muito seguro. Você vai falar assim, eu já vi tanta questão de paralelismo sintático que eu sei fazer. Eu já vi tanta questão de complemento versus adjuntos que eu sei fazer. E a forma como ela trabalha é muito igual em todas as provas. Então você vai dar conta. Não precisa ficar desesperado, nem mais ou menos, tá? Tô aqui para te ajudar e eu tenho certeza de que nós vamos alcançar esse objetivo aí juntinhos, tá? Então esses recursos aqui são os de modelização. Então, se falar modelização discursiva, você também sabe que está apontando para isso aqui, tá? Então, beleza, olha lá. O preso foi capturado em sua própria residência, no bairro da Prainha, em Barbacena. Não. É pena que a prisão do acusado tenha sido feita sem testemunhas. É pena. Uma coisa é o fato, ó, a prisão do acusado foi feita sem testemunhas. E outra coisa é a pessoa achar que é uma pena. Opinião. Então, você tem que achar a palavra, não é? Ah, eu estou pensando. Não, achou a palavra. Os crimes de feminicídio parecem estar aumentando nas cidades brasileiras. Bom, esse parecem estar aumentando é um dado, né? Ele está pensando na percepção da realidade. Se não tivesse esse pena, eu até poderia pensar nisso aqui, mas aqui tem uma opinião explícita. O acusado, em função das informações da inteligência, foi imediatamente preso. Os jornais, aqui ó, os jornais elogiaram o trabalho da Polícia Civil no fim de semana, é um dado. Então, se não tivesse essa letra B, eu até poderia pensar que esse parecem aqui emite um certo juízo de valor, uma expectativa. Mas o pena é muito mais, né? E como a gente sabe que os crimes de feminicídio estão aumentando mesmo, a gente está falando da percepção, parecem estar aumentando, beleza? Então, no caso aqui, a gente vai tratar pena, quer dizer, a forma como ele enunciou isso aqui tem uma opinião explícita. Então, o autor insere algum elemento subjetivo e onde é que eu tenho esse elemento subjetivo? Não é pena, beleza? Infelizmente, né? Esse tipo de elemento. Então, ok. A população recebeu esta semana, por meio de cartazes distribuídos pelos diversos bairros do Rio de Janeiro, a informação sobre o telefone para denunciar atos ilegais à polícia. Ó, você vai encontrar várias questões desse tipo na FGV e você vai saber fazer, sabe por quê? Porque ela está mudando a forma de manipular a informação. Você tem dois tipos de discurso, o oral e o escrito. Então, se foi por meio de cartazes, a distribuição é de uma linguagem escrita ou oral? Você sabe a resposta. Escrita, beleza? Então, olha o que você está procurando. Escrita, você só precisava ter feito uma antes, agora você já sabe. A população recebeu essa semana por meio de cartazes. É isso que é o veículo. Veículo, linguagem escrita. Distribuídos pelos diversos bairros do Rio. Informação sobre o telefone para denunciar atos ilegais à polícia. A situação abaixo que utiliza o mesmo canal de comunicação. O canal de comunicação é esse aqui, ó. Escrito e oral. Escutei ontem pelo rádio que o Vasco da Gama ganhou o jogo. Linguagem oral. Ô, gente, era até muito fácil. O problema é você já ter feito uma. O sino da matriz anunciava a missa da noite. Sino é linguagem oral. Você está pensando aqui em um barulho, né? Vou colocar até assim, ó, onomatopeia. Que é uma onomatopeia, tá? É mais do que... No caixa eletrônico do seu banco, Vera vê aparecer na tela a mensagem escrita: digite sua senha. Minha resposta. O cara não deixou nem margem para eu errar. Ó. Vê aparecer na tela a mensagem: digite sua senha. Mesma coisa do cartaz. Vai usar a linguagem o quê? Escrita. Letra C. Telefonaram-lhe à noite comunicando a má notícia. Por voz. Telefonou é por voz, não mandou mensagem. Se fosse mensagem, ia ser linguagem escrita. O carro passava pela rua, oferecendo laranjas aos moradores. É um carro de som, né? Compre laranja por
voz, beleza? O carro passava pela rua oferecendo laranja. Gente, vamos falar a verdade, está longe de ser difícil, mas você já tinha que ter feito uma para você entender o que ela está trabalhando. Linguagem escrita versus linguagem oral, por voz ou por texto escrito. E você vai ver várias questões. Claro que às vezes ela vai pedir a oral, né? Já vi outras situações que eram a oral. Então vai trabalhando as duas aí. Mas não tem nada difícil, tá vendo? 6. Todos os segmentos textuais abaixo exemplificam um discurso argumentativo. Então a gente já sabe, comparação, causa, consequência, tudo isso é discurso argumentativo. Só que eu quero o segmento em que a argumentação se apoia em um exemplo. Então a FGV pede exemplo, argumento de autoridade, comparação, causa e consequência, contraste. Cada hora ela pede uma coisa. No caso, eu tenho que olhar assim, a argumentação por exemplo. Vamos ver todos, que você vai entender o que você tinha que analisar. Se você ama seu filho, dê-lhes presente nossos jogos educativos. É uma condição, né? Então, uma condicional. Se ama, né? Dê presente. Se você me ama, chantagem, vulgo, né? Chantagem emocional, é o argumento mesmo, é condicional chantagista. Beleza? O mestre não apresenta jamais uma ideia unicamente no plano intelectual. Reforço negativo, tá? Não, jamais, em tempo algum. Eu não faço isso de jeito nenhum, isso é uma retórica, tá? Ele amostra de forma que o coração assinta. Além do reforço argumentativo, né? Eu tenho aqui o positivo, né? Eu não faço isso de jeito nenhum, eu faço aquilo. A psicanálise mostrou, peguei uma área do conhecimento, que nossos comportamentos na idade adulta são determinados pelo inconsciente, como já disse Freud. Conformidade é um argumento de autoridade aqui, né? É reforço negativo, mas positivo, tá? É estratégia aqui. Os professores não respeitam o horário de atendimento. Aí aqui ele fez uma afirmação, ó. Fui encontrar meu professor de biologia e ele não estava no gabinete. Eu estou exemplificando o que eu acabei de falar. Eles não respeitam. Por exemplo, ó, fui encontrar meu professor de biologia e ele não estava no gabinete. Exemplificação. O segundo enunciado exemplifica o que foi falado no primeiro. É isso que a gente quer. Ó. Segundo enunciado exemplifica. Não é explica, né? Explicar é eles chegam atrasados, né? Eles não respeitam o horário porque chegam atrasados. Na verdade, o segundo enunciado exemplifica o que foi dito no primeiro. Você que gosta de tomar banhos de sol, lembre-se de que a ciência já demonstrou estatisticamente o perigo do câncer de pele. Trabalha com ameaça, advertência. E eu sou vítima dessa ameaça, advertência. Dezembro, né, é o mês de conscientização acerca do câncer de pele, mas faço um apelo aqui. Não sei se você sabe, mas eu já fui... Vou usar a FGV aqui, né? Privilegiada, aí seria uma incoerência, porque coisas ruins, obviamente, não podem ser usadas, né, para a ideia de privilégio, porque é uma dinâmica positiva. Mas eu já tive 2 tipos de câncer. Já tive um câncer de rim, perdi um rim em 2013, obviamente foi péssimo, foi uma coisa muito ruim na minha vida, mas me recuperei e isso é que importa. Deus me deu, assim, a possibilidade de seguir em frente mais forte. Em 2018, eu tive um câncer de pele. O câncer de rim é um câncer sobre o qual eu não poderia ter atuado, porque ele é raríssimo e em pessoas da minha idade, principalmente. Então, eu não contribuí para isso, mas o câncer de pele foi um pouco diferente. Eu tive um câncer de pele que é exatamente pela exposição excessiva precoce ao sol. É um tipo de câncer que ele é comum em mulheres mais claras como eu, mais brancas, mas lá para os 60, 70, eu tive com 38 anos uma lesão
no colo, né? E aí tive que fazer radioterapia. Então, gente, sol, não é bonito ficar de marquinha de biquíni, não faz sentido nenhum. Pessoas mais morenas, pessoas negras, precisam também usar bloqueador, protetor. Claro que elas vão ter uma tendência menor a câncer de pele, mas existem lesões também em peles mais morenas. Isso aí eu, né, me informei, então estou falando com propriedade. Existem lesões. São menos comuns, obviamente. Mas fica aí meu apelo, né? Você que gosta de tomar banho de sol, deixa eu te falar, o tratamento é dolorosíssimo. Você vai se arrepender de todo o sol que você tomou. E então não vale a pena, tá? Não vale. Além disso, você tem riscos. É um dos cânceres com maior chance de recidiva, voltar. Então eu não tomo sol mesmo. Pessoal, se me encontrar na rua, eu tiver de chapéu, eu ficar andando para baixo da sombra, a pessoa fala assim, nossa, que pessoa fresca, mas às vezes não conhece meu histórico, né? Então realmente eu sou daquele tipo assim, ai, vamos à padaria na hora do almoço, sabe aquele povo que fala assim, vamos dar uma andadinha? Eu falo, gente, na hora do almoço, meio-dia, eu não ando a pé em lugar nenhum, porque realmente não posso. Faço caminhada 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde. É o momento que eu posso estar exposta à luz, porque aí você não está exposta ao sol, né? Então, nada de exposição ao sol. E vou falar com vocês, gente, tá aí um preço que eu não desejo para ninguém, pagar um tratamento desse, porque é sofrido, é chato, é doloroso e é evitável, né? Porque o câncer de rim não corroborei para, né? Não contribuí para usar a regência corretamente, ok, mas o de pele, ó, a culpa foi minha. Então, não desejo para ninguém. E é isso, eu tomava muito sol mesmo. Achava lindo uma marquinha de biquíni, né? Tipo assim, ai, que sexy. Sexy, a radioterapia também foi sexy, né? E a marca que eu ganhei foi mais ainda. Meu aluno Roberto tira sempre boas notas nas provas. Então, meu aluno pegou um caso específico. Você vai ver esse tipo de coisa na FGV direto. Mesmo trabalhando 20 horas semanais num restaurante do centro. Isso prova, o caso do seu aluno, que o trabalho em tempo parcial não prejudica o estudo universitário. O problema da tese defendida é que, então, ele já mostra para você que existe um problema. Ele está partindo de um caso particular para uma afirmação, o quê? Geral. Então, vamos lá pensar nisso aqui. Se apoia sobre um caso particular não representativo, porque não mostra outras realidades. É uma boa. Mas vou ler o resto. Se fundamenta num princípio universal que é aplicado a um caso que particular. Não é um princípio universal. Não há isso aqui, tá? Então, isso aqui não tem. Se estrutura a partir de uma analogia, partindo de um terreno conhecido para um que desconhecido. Não há comparação. A analogia é uma espécie de comparação, né? A analogia é uma comparação mais inusitada, né? Tipo assim, a língua portuguesa é como um guarda-roupa. Em cada situação de uso devemos escolher uma peça. Na falta do conhecimento do interlocutor, devemos optar por um pretinho básico, ou seja, português padrão. Isso aí é que seria uma analogia, tá? Não se apoia em fundamentos para a defesa da tese, tornando-a, por isso mesmo, muito debilitada. Tá? Não se apoia em fatos, isso não é verdade. Ele se apoia em fatos, né? Então, ele se apoia em um fato, porém esse fato é isolado. Se ancora em um testemunho de autoridade. Não há testemunho de autoridade, né? Segundo pesquisas, não há isso. Então, se apoia em um caso particular, que é o meu aluno, usou até um possessivo, né? Sempre tira boas notas. Isso prova. Não, seu aluno pode ser uma exceção, né? Então, meu aluno sempre tira boas notas. É a mesma coisa que você falar assim, a Flávia acerta as questões da FGV. Isso prova que a prova é fácil para todo mundo. Não, a Flávia é professora de português, então não quer dizer isso, não. E ela faz muitas provas da FGV todos os dias, então é um pouco diferente. Então, nesse caso aqui, se apoia um caso particular não representativo. Não tem um dado, uma estatística que corrobora essa tese, tá? 8.
Observe o segmento do texto abaixo, retirado de um jornal carioca. No túnel Rebouças, a quantidade de motoboys, essa questão era quase que de inglês, né? É imensa e os motoristas devem ter atenção redobrada para que não ocorram graves acidentes. Então, ele trabalhando isso aqui. A palavra motoboys é um estrangeirismo de amplo emprego na língua portuguesa, assim como todos os que estão destacados nas frases abaixo. A opção em que o estrangeirismo empregado tem sido um substituto adequadamente indicado é: o policial tinha em seu quarto um pôster do Sherlock Holmes. Não é um quadro, é um cartaz. Então, pôster, cartaz. A delegacia não tinha como fazer backup dos arquivos, não tinha como guardar os arquivos, armazenar. Quase uma prova de inglês. Mandava todas as mensagens por e-mail, correio eletrônico. Opa, muito fácil essa daqui, hein? Isso aqui é para ninguém errar. Depois, procurou as informações necessárias num site especializado. Site não é no noticiário, né? Num sítio especializado. O restaurante não tinha serviço de delivery, não é pagamento, é serviço de entrega, né? Deixa só, além de sítio, portal, tá? Aí não, só que não é noticiário, é num portal especializado, né? Então, mandava todas as mensagens por e-mail, mandava todas as mensagens por correio eletrônico, tá vendo? A FGV não é tão terrível assim, não. 9. Todas as frases abaixo foram retiradas de um relatório de seguranças de um shopping. A única opção em que não ocorre nenhuma improbidade léxica, um erro, ou seja, mau emprego de vocábulos é: o segurança de plantão cometeu um ato de heroísmo ao salvar os meninos do atropelamento. Aqui o ideal seria: o segurança de plantão cometeu um ato heróico. É um adjetivo que tem que vir aqui, né? Só que sem um acento, porque perdeu o acento com a reforma. Ao salvar os meninos do atropelamento. Então, ele cometeu um ato heróico ao salvar os meninos. E salvar heróico, né? O entregador escorregou graças à gordura. Graças é só para coisa positiva. A FGV adora isso aqui, tá? Ou palavrinha que cai em prova. Só para temas positivos. Graças ao seu esforço foi aprovado na prova, tá? Então, graças só para positivos. Nos outros casos, a gente vai colocar assim, ó. O entregador escorregou devido à gordura, por causa da gordura derramada na porta de entrada. E aí é o que eu falo, isso aqui eu já vi outras vezes na FGV. Então, a gente vai assimilando padrões e vai vendo que isso aqui faz sentido, né? Tipo assim, ó, já vi a banca trabalhar isso aqui tantas vezes que eu já sei que isso aqui faz sentido. Beleza? É tipo assim, verdade e consequência. O menino faz muitas vezes e por isso ele consegue acertar. Os seguranças foram hospitalizados e um deles goza de muito má saúde. Mesma coisa, gozar só para coisas positivas. A própria palavra já está mostrando coisa boa. Então, só para temas positivos, tá? Então, o verbo gozar, a ideia de gozo de férias, né? Então, gozar é desfrutar de, né? Então, nesse caso aqui, ó, um deles está com má saúde, né? Passa, né? Então, gozar de muito má saúde nem dá, né? Esse muito também tá horrível, né? Está muito mal de saúde, melhor. E o muito má saúde também não dá certo. Os motoristas não tinham alternativa. Olha aqui, não tinham alternativa. Ou saíam rapidamente ou pagariam multas. Uai.
Então, eles tinham alternativa, ou saíam ou pagavam multa. Tá vendo a incoerência? Eles tinham alternativa. E a FGV vai lá e vai reproduzir essa questão do ou 30 vezes. Vai colocar assim, não tinha alternativa, seja, quer, ou. Aí você vai falar assim, tem alternativa, porque tem alternância na frase. Então, ou saíam rapidamente ou pagariam multas. Nesse caso, nós temos alternativa. Todo mundo consegue perceber isso aqui? Então, existe alternativa. Beleza, todas erradas, sobrou-nos a letra E de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. A vítima do atropelamento era observada com discrição, no sentido de ser discreto, tá vendo? E aí você vê que cai, ó, vocabulário, pelos clientes que passavam. Então, ela era observada com discrição, no sentido de ser discreto. E a frase está adequada aos padrões cultos, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem como resposta a letra E de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. E vai ser o seu, né? Bom, em todas as... Aqui, ó, você pode separar algumas coisas. Graças. Gozo. É porque isso vai aparecer muito. Parece uma bobagem, mas você vai ver fazendo muitas provas. Em todas as frases abaixo, o emprego do verbo cair, né, foi feito em consonância com uma carga semântica. A frase em que foi proposto um substituto adequado para esse o quê? Verbo. Então, beleza. Quando a gente vai olhar o verbo cair lá, ele tem o sentido de ruir. E aí a ideia de ruir, gente, de baixo para cima, né? Então, a gente tem essas noções. O valor de tombar e pode ter o valor de precipitar quando se referir a fenômenos naturais. Então, o que vai diferenciar esses sentidos? O ruir tem a ver com desgaste. O tombar, um evento esporádico. O precipitar está ligado a fenômenos o quê? Naturais. E essas questões de vocabulário são comuns na prova, tá? O palanque caiu devido ao excesso de peso. Não é bem ruim, porque seria de baixo para cima. Na verdade, o palanque tombou por causa do excesso de peso, né? Ou desmoronou pelo excesso de peso. A rocha caiu sobre o povoado, destruindo casas. Mesma coisa. A rocha, provavelmente, o que ela fez? Tombou, igual aconteceu lá em Capitólio, né? Muito triste aqui em Minas, né? A rocha tombou. Os lutadores caíram abraçados sobre a lona. Também eles devem ter tombado. Tombaram, deitaram, né? A árvore de velha caiu sobre a estrada. Esse é o sentido certo, tombou. A claridade que cai nas vidraças ilumina tudo. Não é uma claridade que cai no sentido de despenca. É a claridade que sai, né? Ou que passa pelas vidraças. Aqui é bem figurado. Que sai. Então, quando eu falo, por exemplo, assim, ó, o Império Romano caiu. Aí, no sentido de o quê? Ruiu mesmo, foi extinto. Então, nesse caso aí, um exemplo mais próximo da ideia de ruir, tá? Posso falar de algum governo no sentido de ruir, acabar, não usar mais. E, nos outros sentidos, a ideia de tombar ficaria melhor. É uma questão, assim, com um traço mínimo de subjetividade, mas o dicionário traz esses conceitos e associa exemplos, então fica difícil o aluno conseguir um recurso deferido numa questão dessa, porque lá, por exemplo, você vê no dicionário, eu olhei em 3 dicionários, cair quando for no sentido de precipitar tem que estar usado com fenômenos naturais, tipo a chuva caiu, entendeu? A neve caiu no sentido de se precipitar, então faz algum sentido aí a exposição da banca. Não é uma questão linda, tá? Mas não é péssima.
Então, ruir tem a ver com acabar, né? E então o palanque não ruiu no sentido de acabou. Deixa eu até colocar aqui, ó. Em geral, por desgaste, é por isso que tem essa noção de acabar. Beleza, essa questão aqui, então letra D, melhor resposta. Em todas as opções abaixo, há uma sequência de adjetivos que expressam a mesma ideia. A opção em que esses adjetivos partem do menos para o mais intenso, então aqui a gente está pedindo uma gradação, que é uma figura que tem a ver com hierarquia. De termos, né? Então, vou colocar, é tipo assim, ó. Bonito, lindo, maravilhoso. Esses adjetivos são do mesmo campo semântico, mas a gente observa uma certa, o quê? Gradação. Tá vendo? Então, bonito, lindo, maravilhoso. Se a gente fala, por exemplo, assim, bom, ótimo, estupendo. Não é isso? Feio, horrível, pavoroso. Então, a gente está procurando ali uma noção semântica nos adjetivos, tá bom? Então, ó, amigo, companheiro, parceiro. Estão denotando mais ou menos a mesma coisa. Afastado, distante, remoto, passado, remoto é o mais longe. Ó. Afastado, distante é um pouco mais, remoto um pouco mais. Então, essa daqui é boa. Colérico, irado, raivoso. Sentimental, sensível, afetivo. Delicado, gentil, educado. Aqui o educado nem é a mesma coisa, basicamente, de gentil e educado. Melhor resposta vai ser essa daqui, ó. Afastado, distante, remoto. Porque a gente sabe que o remoto é o mais longe. Então, afastado, botar 10 passos, né? Ele mora distante, já é um pouco mais longe. E quando a gente fala remoto, a gente está querendo dizer muito longe, beleza? Isso aqui é uma questão de campo semântico que envolve, obviamente, interpretar o mundo, não só texto, porque nem tem texto aqui, é uma sequência de palavras. Então, você tem que ter um conhecimento da realidade aqui para reconhecer uma gradação, e ela está fora de frase, né? Mas é tipo isso. Você sabe, por exemplo, que bonito é menos que lindo e é menos que maravilhoso. Então, você também consegue entender que afastado é menos que distante e menos que o quê? Remoto. É mais afastado. 12. Em todas as frases abaixo, há uma substituição de termos por cujo, cuja, cujos, cujas. Preguiça de escrever do cara aqui, né? Péssimo isso aqui, gente. Tinha que ser cujo. Eu achei feio demais. Isso aqui. De onde que ele tirou esse oso aí? Não sei que ele fizesse um trem assim, mas também nem funciona. Tá horroroso. Mas enfim. Ninguém vai morrer por causa disso. Ah, vai anular a questão por causa disso. Gente, não vai. Então, vamos usar o cujo direitinho, que não vai anular, não. Então, vamos fazer a frase. Cujo, a gente já sabe que é um pronome relativo que exprime posse, e é isso que eu tenho que observar. Aquela cidade, então eu tenho lá assim, ó, da qual vemos as igrejas é Barbacena. Primeira coisa, vemos as igrejas da cidade. Aquela cidade cuja visão temos das igrejas é Barbacena. Visão da cidade, eu tenho que ter sempre o de dentro com o de fora. Então, aqui eu tenho visão da cidade. Só que aqui era igrejas da cidade. Deixa eu só te mostrar antes. Que às vezes você não tem uma noção boa do cujo, da cidade. Deixa eu pegar uma folhinha aqui, só explicar o que acontece, ó. Vamos supor que eu tivesse o seguinte.
é um rapaz em cujos princípios confio. É sempre assim, ó, o de dentro com o de fora. Princípios de quem? Eu tenho que conseguir fazer isso aqui para estar certo. Princípios de quem? E a minha resposta tem que ser do rapaz. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. O autor de cujas obras falávamos é bom. Então, o autor de cujas obras falávamos. Obras de quem? Eu tenho que perguntar sempre assim, tá? Obras de quem? Tem que ser o de dentro com o de fora, do autor. Ó, eu posso escrever invertido, ó. As obras, mas tem que estar nessa ordem lá no texto. De cujo autor falávamos. As obras de cujo autor falávamos são boas. Só mudar aqui. Beleza. Aí eu tenho autor de quem? Das obras. Ó, autor de quem? Das obras. Autor de quem? Das obras. Beleza? Então, é sempre o de dentro com o de fora. Sempre nessa lógica aqui. A preposição, ela é obrigatória e tem a ver com a regência. Quem confia, confia em. Quem fala, fala de. Quem fala, fala de. Então, eu preciso observar todos esses elementos, né? Cujas variações indicam posse. Então, esses pronomes indicam posse, beleza? E aí, é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Ah, eu já sei a regra, e aí eu tenho que olhar se eu estabeleci essa relação corretamente. Lá são duas frases, então eu tenho que olhar na frase original e na reconstruída. Para ficar mais fácil o seu raciocínio, deixa eu reproduzir esse raciocínio aqui, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, o pai da moça da qual falei esteve aqui. Eu vou reproduzir essa frase, logicamente fazendo os ajustes, né? Eu tenho que deixar nesta ordem, né? O pai da moça, esse daqui, ó, tem que ser pai de quem? Da moça. Eu vou ter que reproduzir esta ordem aqui, ó. Filha do pai. Aqui, ó, o pai de cuja filha falei. Falei da filha do pai. Filha de quem? Do pai. Então, ele está querendo uma transposição mais ou menos desse jeito, ó. O pai de cuja filha, porque eu tenho que ajustar a frase, falei, esteve aqui. Até porque o cuja ele não tem sinônimo perfeito. Se eu não mudar a frase, não dá para fazer, né? E todas as alternativas lá, as frases estão alteradas, que é o natural nesse caso aqui. Ele está mudando a estrutura. Então, pai da moça da qual falei. O pai de cuja filha falei. Então, pai da moça, filha do pai, tá vendo? Só ajeitei as palavras ali para poder estabelecer uma relação de posse. Aí agora eu vou lá conferir as relações de posse estabelecidas. Não era uma questão muito simples, mas cobrou um aspecto gramatical, né? Então vamos lá. Olha o que eu tenho. Aquela cidade da qual vemos igrejas. Igrejas da cidade, tá vendo? A relação aqui, ó, são as igrejas da cidade. Aquela cidade cuja visão temos das igrejas. Então, ele colocou aqui, ó, visão da cidade. Temos visão da cidade das igrejas, ou temos visão das igrejas da cidade. Tá vendo? Aqui, ó, deixa eu colocar assim. Então, ele colocou uma palavra aí que não era bem isso aqui, né? A gente tinha aquela cidade da qual vemos as igrejas da cidade. Tinha que ser assim, ó.
as igrejas de cujas cidades, né, mudando a ordem aqui. Esse Senhor, do qual conheces a filha do Senhor, tá vendo? Esse Senhor, cujo conhecimento tens da filha, também, ó, conhecimento do Senhor da filha. Aí pôs um conhecimento da filha do Senhor. Pôs uma palavra aqui. Aí depois, Picasso, parte dos quadros dele de Picasso, porque aqui já tinha uma posse, né? Então faz mais sentido usar o cuja. Picasso, parte dos quadros dele são exibidos em Barcelona. Morreu em 1973. Picasso, cuja exibição de parte dos quadros é feita em Barcelona, é porque aqui existia uma posse, né? Cuja exibição de parte dos quadros é feita em Barcelona, morreu em 1973. Exibição dos quadros. Aqui, ó, quadros dele, ó. Os quadros dele são exibidos, exibição, cuja exibição. Então, essa vai ser a nossa resposta. Agora, quer ver uma outra coisa que te ajudava? Tem que ter uma relação de posse, né? Então, Picasso, parte dos quadros dele são exibidos. Picasso, cuja exibição de parte dos quadros é feita em Barcelona, na verdade, ele meio que corrigiu a frase, porque a anterior estava muito ruim, né? Então, na verdade, ele saiu de uma frase ruim para uma frase em que o certo seria o uso do cuja, né? Então, aqui, ó, eu tenho exibição dos quadros de Picasso, porque Picasso, parte dos quadros dele, de Picasso, são exibidos, tá vendo? Exibição dos quadros de Picasso. Os livros dos quais as páginas foram copiadas, beleza? Aqui, os livros cujas páginas foram copiadas. Não tem esse dia aqui, não, porque não faz nem sentido, né? São os mais caros da coleção. Então, as páginas do livro foram copiadas. Então, não há termo exigindo a preposição de. As goiabeiras, das quais saem os frutos mais doces do pomar. Então, aqui, ó, eu tenho os mais doces. Tem aqui uma noção, né? Vamos dizer assim, os mais doces do pomar. Tem um grau aqui relativo. As goiabeiras, de cujo pomar saem os frutos mais doces, são de origem o quê? Asiática. O pomar das goiabeiras, não é bem isso que a gente quer, né? Tá vendo? É o de dentro com o de fora, não é bem isso. Você quer, na verdade, os frutos das goiabeiras, né? Então, você quer isso aqui, ó. Os frutos das goiabeiras. Nessa daqui, ó, você quer cujas páginas do livro, tá certo, só que não tem de, né? Nesse daqui, você quer filha do Senhor, igrejas da cidade, e essas palavras foram acrescentadas aqui ao discurso, tornando a frase inadequada. Então, melhor alternativa, letra C, e você tinha que ter uma noção do de dentro com o de fora. Princípios do rapaz, obras do autor, autor das obras. Aqui eu fiz uma adaptação, ó, mas mantive a relação pai e filha, né? O pai da moça, quer dizer, o pai de cuja filha. Se é pai, eu posso trocar por filho, não tem problema, né? É porque se eu colocasse assim, o pai de cuja moça, ia ficar estranho, né? De cuja moça, você não ia saber o que que é. O pai de cuja filha falei. Beleza, então resposta letra C de continuarei estudando. Deixa eu ver se é C mesmo, isso. Questão 13, todo mundo ainda muito animado. Em todas as frases abaixo, há uma expressão formada pelo advérbio não mais a forma verbal. A frase abaixo em que a expressão destacada foi substituída por um só verbo de significado equivalente e adequado ao contexto é:
Não aceitou o convite, declinou do convite. Declinou quer dizer recusou, né? Então, não aceitou, recusou o convite. Quer dizer, essa daqui já é a nossa alternativa. Muitos alunos falaram assim, mas declinar não é aceitar, recusar num segundo momento. Se a gente observar no dicionário mesmo, esta expressão aqui aparece como exemplo de recusar. Declinar do convite, recusar o convite. Então, adequado isso aqui. Não aceitou a minha ajuda, ignorou a minha ajuda. Ignorar a ajuda é diferente de não aceitar, que é recusou. Recusou minha ajuda, declinou da minha ajuda, quer dizer, não quis a minha ajuda. Uma questão vocabular, né? Não cumpriu o que manda a lei. Não é desprezou, é descumpriu. Não cumpriu, descumpriu o que manda a lei, né? É a expressão mais adequada na sua forma verbal negativa. Não aceitou as acusações. Não é combateu, né? Combateu seria, na verdade, enfrentar as acusações. Aqui, ó, só não aceitou, quer dizer, recusou as acusações, declinou das acusações. Não se entregou até o final da batalha. Não é dedicou-se até o final da batalha, é batalhou mesmo, até o final da luta, né? Então, não se entregou até o final da luta, combateu até o final da luta. Batalhou até o final da luta, mas dedicar-se não necessariamente, né? As palavras que aqui estão, elas ampliam o sentido. Dedicar, combater, desprezar, ignorar. Elas atribuem outras noções semânticas ao trecho que está aqui, ó. Então, essas alternativas, elas apresentam ampliação de sentido. Né? O sentido acaba tendo outro tipo de abordagem. Tipo assim, ó. Ele formulou uma teoria linguística. Aí eu coloco assim, ele se superou na formulação de uma teoria linguística. Se superou já mostra uma carga positiva. Então, formulou neutro, se superou uma carga positiva. Dedicar-se, combater, desprezar, ignorar, acabam atribuindo outras noções semânticas que não estavam previstas aqui no trecho. Por isso, a resposta mais adequada a essa questão é a alternativa A, ou seja, é a que traz um sentido equivalente e adequado, porque as demais alternativas, elas ampliam o sentido, elas vão para mais em relação ao que está no trecho em análise. Então, vamos para a questão 14. Aí eu tenho lá assim, ó, todas as frases abaixo se iniciam por um termo preposicionado. Essa questão aqui também não é fácil, não. A frase modificada de forma a suprimir esse termo, que altera o sentido da frase, o que? Original é. Deixa eu só te mostrar o que ela está falando. Ela está falando assim, ó. Neste sábado, vou viajar. E ela está falando que eu posso tirar essa preposição aqui, ó, e que não altera. Este sábado vou viajar. Aqui, por exemplo, não altera mesmo. Então, a supressão dessa preposição não interfere no sentido. Neste sábado vou viajar, este sábado vou viajar. A gente não tem uma alteração de sentido nesse caso aqui, beleza? Então, nada aqui é alterado. Então, só para você entender o que ela estava pedindo, porque o melhor da FGV é a gente pensando o que está sendo pedido ali, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, neste jornal há notícias apavorantes. Aí ele trocou por este jornal publica notícias apavorantes. Então, neste jornal, este jornal, beleza? Há notícias, publica notícias apavorantes, ok? O sentido é exatamente o mesmo?
bem complexo, mas manteve em linhas gerais. Em sua irritação, disse coisas inconvenientes. Sua irritação levou-o a dizer coisas inconvenientes. Essa está muito boa. Essa aqui também passa. Em suas cartas, revela-se toda a sua generosidade. Suas cartas comprovam. Então, revela-se toda. Sua generosidade é revelada em suas cartas. Então, suas cartas comprovam toda a sua generosidade. Numa gruta, achamos abrigo durante a tempestade. Então, a gruta protegeu-nos durante a tempestade. A gruta protegeu. Achamos abrigo durante a tempestade. Na gruta, a gruta nos protegeu. Nesta região, há 5 povoados importantes. Existem 5 povoados. Importantes. Podem existir outros que não são importantes. Aqui, ó. Aí é que está o discurso. Nesta região, existem 5 povoados importantes. Vamos fazer uma análise do discurso, que é isso que a FGV quer de nós. Pode haver outros não importantes. Então, pode haver outros povoados não importantes. Nesta região, existem 5 povoados importantes, pode haver outros não importantes. Aí, quando ela fez a transposição, ó, esta região compõe-se de 5 povoados. Compõe-se é composta de. Então, só tem aqueles 5 que? Povoados. O problema é que há 5 povoados importantes, dá margem para a gente pensar que existem outros não importantes. E quando eu falo, essa região compõe-se de 5 povoados importantes, ela é constituída de, só existem aqueles. Então, aí a alteração estava na base do verbo. E o que ele estava pedindo é isso aqui, reestruturação de frases. Ah, então qual que é a matéria que se cobrou aqui? Reescrita de frases e manutenção de sentido, né? Beleza? Então, aqui, ó, lá existem povoados importantes. Aqui, ó, a região é composta, é formada de povoados. Existem é diferente de é formado. A diferença está no verbo. Então, eu quero aqui altera o sentido, ou aqui altera mais significativamente. Porque é claro que se o aluno avaliar, gente, todas têm um pouquinho de alteração de sentido, mas aqui altera mais significativamente a letra E. Essa questão aqui eu não acho ela ruim, não. Acho ela difícil, mas ruim não. E aí eu tô lá na minha questão 15, trabalhando aqui também aspectos de sentido no texto, tá? Então eu tenho lá assim, ó. 4 pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira, 11/11, por tentativa de estelionato e organização criminosa, por policiais civis de certa delegacia de polícia. O grupo, segundo investigações, atuava em uma empresa e oferecia às vítimas investimentos financeiros com retornos atrativos acima do que é praticado no mercado. Durante a apuração, ficou comprovado que os acusados ofereciam um rendimento de 1% sobre o valor inicial de aplicação, estipulado em 9 mil, e diziam que a quantia seria devolvida integralmente ao investidor. Ao receber o dinheiro, os golpistas encaravam a atividade da empresa, encerravam a atividade da empresa, lesando as vítimas. O grupo, em seguida, abria outra firma, com uma nova razão social e nova pessoa jurídica, para enganar outras pessoas. Os policiais chegaram até os acusados após denúncia de uma das vítimas. Os 4 foram ouvidos na delegacia e autuados por tentativa de estelionato. O segmento desse texto, cujo vocabulário pertence a um campo semântico sem relação com o policial, é campo semântico. Palavras que têm afinidade de sentido. Campo semântico de aula. Professora, quadro, caneta, lousa digital, conteúdo, dica. São palavras do campo semântico de aula. Campo semântico de festa. Docinho, salgadinho, motivo, música, convidados.
Campo semântico de cinema, telão, espectadores, cadeiras de cinema, tô lá dentro do escopo de filme de cinema, né? Legenda, que mais? Trailer, são palavras do campo semântico de cinema. Campo semântico de policial, delegacia, arma, prisão, condenação, julgamento, investigação, julgamento talvez mais para o juiz, tá? E ele pediu de policial, então vamos deixar o julgamento para o juiz. 4 pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira por tentativa de estelionato e organização criminosa. A tipificação penal não, mas o presa, a ação de prender é uma ação específica do policial. O grupo, segundo investigações, ação específica da polícia, né? Mais especificamente da Polícia Civil, atuava em uma empresa e oferecia às vítimas investimentos financeiros sem retornos atrativos. Durante a apuração, ficou comprovado que os acusados ofereciam um rendimento de 1% sobre o valor inicial da aplicação. Então, nesse caso aqui, durante a apuração no sentido de investigação, né? O grupo, em seguida, abria outra firma com nova razão social e nova pessoa jurídica, né, CPF, CNPJ, para enganar outras pessoas. Só tem a ver com bandido. Então, você vai ver várias questões, só se relaciona aqui ao crime. Os 4 foram ouvidos na delegacia por tentativa de estelionato. Então, quando eu pensei em campo semântico, delegacia, apuração que está com sentido de investigação e pessoas presas. Claro que eu posso trabalhar até outras palavras, tipo assim, vítima, mas vítima está em outros contextos também. Igual a tipificação penal, estelionato, organização criminosa, pode estar na via do bandido também. Então, nós vamos trabalhar as palavras que têm mais a ver. E é isso aqui que a gente tem que fazer numa questão de campo semântico. Todas tinham a ver com policial, exceto a letra D de Deus ajuda menino que senta e estuda. Então, gente, não acha que se você estudar não vai dar certo, que a FGV é imprevisível. Isso não é verdade. A FGV é previsível e você vai dar conta dela, combinado? Basta você estudar. Você já vai conhecer as palavras que a FGV cobra. Graças, devido, em vez de, mais. Como que ela cobra uma questão, por exemplo, de flexão de grau. Nós vamos fazer paralelismo, reestruturação de frase. Nós vamos fazer muitas questões e você vai estar, assim, em conexão profunda com a FGV, pensando exatamente como a FGV, não tenha dúvida disso, tá? Então é isso. Tínhamos essas 15 primeiras questões para começarmos o discurso. Amanhã a gente vai fazer as outras 15 desta prova, antes de começar a parte de teoria para quem vai fazer o curso de teoria mais correção de provas. E para quem vai fazer apenas correção de provas, a gente segue corrigindo provas, beleza? Então, acabamos por aqui, que é muita coisa para uma aula só. Mas, enfim, é isso. Então, acabamos por aqui, porque é isso que a gente tinha para hoje. É muita coisa para uma aula só, mas é o que a gente tem. Não tem outro jeito. E amanhã a gente vai fazer mais. Tá bom? Então, beleza.